Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Vamos compreender a formação de exoplanetas em sistemas estelares binários. Vamos falar também do hipotético Planeta 9. Então vamos lá. Vamos começar esta viagem até cerca de 1000 anos-luz de distância da Terra e vamos encontrar, se calhar, uma paisagem digna de Star Wars. Daí tu teres referido precisamente o sistema ou paisagem Tatooine, o mítico planeta de Star Wars. E porquê? Porque os astrónomos analisaram aquilo que parecia ser uma estrela isolada. Olha, uma anã branca perfeitamente vulgar. A anã branca corresponde aos estágios finais da vida de uma estrela com a massa do nosso Sol, por exemplo. E então, primeira surpresa. Olha, não era uma estrela isolada. Não. Havia ali uma grande quantidade de poeira que estava a encobrir a companheira dessa estrela anã branca e que era uma espécie de uma estrela falhada, aquilo que os astrónomos chamam uma anã castanha. Portanto, a primeira surpresa foi que havia poeira a escurecer, ou melhor, a tapar o outro companheiro desta anã branca. Até aí, nada de propriamente muito extraordinário. Grande parte das estrelas que nós vemos no céu à noite não são isoladas, são sistemas, têm outra estrela à volta ou duas estrelas à volta. O que é absolutamente notável nesta descoberta é que nesta anã branca havia poluição. Mas era poluição boa, ou seja, poluição daquela que cria curiosidade nos cientistas. Porque quando os cientistas olharam para o que estava a poluir aquela atmosfera da anã branca, encontraram uma grande quantidade um alto teor de metais naquela atmosfera. Algo muito pouco expectável para uma anã branca. Então encontraram sílico, magnésio. Então o que é aquilo? Aquilo corresponde provavelmente a detritos de asteroides. Pedaços de asteroide que entretanto foram consumidos, digamos assim, pela anã branca e até aí também não há propriamente grande novidade, porque nós conhecemos, por exemplo, no nosso próprio Sistema Solar, a cintura de asteroides corresponde aos restos da formação planetária. Toda aquela quantidade de asteroides que encontramos lá, aquilo corresponde a uma espécie de um estaleiro, digamos assim, com as sobras da formação planetária. O que é absolutamente notável é que, de todos os exoplanetas que nós já conhecemos hoje, mais de 3000 exoplanetas, nós não encontramos provas da existência de planetas rochosos, digamos assim, em sistemas duplos. Porquê? Porque, de acordo com muitos modelos computacionais e gravitacionais, dizem-nos que tudo que houver assim de blocos construtores de planetas rochosos, que para se criarem precisamente planetas como a Terra têm que se unir, têm que se juntar ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, o que dizem os modelos é que quando nós temos duas estrelas, há ali um jogo gravitacional que impede que estes blocos construtores se unam para criar planetas terrestres. E, portanto, quando nós encontramos uma anã branca que aparentemente terá comido matéria que dá origem a planetas terrestres, o que cria logo a ideia junto da comunidade científica é que, eventualmente, neste sistema duplo, neste binário estelar, nós temos ali, eventualmente, planetas rochosos que conseguiram criar, no fundo, que se conseguiram desenvolver, apesar do jogo gravitacional entre estas duas estrelas. E, portanto, lança também o debate sobre o número possível de exoplanetas que se podem construir, que se podem formar à volta de estrelas, de binários, e a qualidade desses exoplanetas. Ou seja, aquilo que nós encontramos até hoje em sistemas binários foram gigantes gasosos, como Júpiter, como Saturno, como Urano, como Neptunos. Agora, o que nos diz essa descoberta é que, não, há ali também blocos construtores de planetas terrestres, planetas parecidos com a Terra. E isso é algo que nós ainda não tínhamos encontrado em sistemas binários. E, portanto, não deixa de ser aquele tipo de descobertas que lança depois aquela curiosidade para agora temos que ir à procura precisamente de planetas como a Terra ou planetas rochosos à volta de sistemas binários. Mas olha, de 1000 anos-luz até o nosso próprio Sistema Solar, como disseste muito bem, voltamos ao romance científico, um autêntico romance sobre mais provas ou eventuais indicações indiretas da existência de um, para já, totalmente inexistente Planeta 9. Não temos nenhuma indicação de que este Planeta 9, o mítico Planeta 9, com várias vezes a massa da Terra a orbitar muito longe de nós, exista. Ainda não temos nenhuma prova direta, mas temos cada vez mais indicadores que apontam nesse sentido. E então,
uma das notícias desta semana aponta-nos para uma observação feita pelo Grande Telescópio das Canárias, em que observaram aquilo que chamam dois objetos transneptunianos extremos. Ou seja, desde o início do ano 2000 que nós já encontramos mais de 20 objetos com órbitas muito distantes, que são aparentemente rochosos, têm órbitas muito específicas, e então o que foi apresentado esta semana foram dois desses objetos transneptunianos distantes, muito distantes, que, de acordo com as várias observações que foram feitas, os astrónomos conseguiram, no fundo, compreender melhor a órbita e a natureza destes dois objetos. Então, o que é que diz essa órbita? Diz que, para já, são órbitas muito semelhantes, muitíssimo parecidas às órbitas destes dois objetos. Depois, quando os astrónomos colocaram os dados desta órbita destes objetos num computador e correram uma simulação, o que disse a simulação sobre a história destes dois objetos é absolutamente notável. Diz que estes dois asteroides, eventualmente, num passado muito distante, eram dois asteroides que giravam um à volta do outro, como se fosse um planeta e uma lua. Mas isto eram dois asteroides que giravam um à volta do outro. Mas o que diz esta simulação é que houve um encontro gravitacional com qualquer corpo de grandes dimensões nos confins do Sistema Solar e que fez com que aquilo passasse de um sistema binário de asteroides para dois asteroides completamente diferentes, com órbitas, apesar de próximas, independentes, digamos assim. E, portanto, o que diz este estudo gravitacional é que houve algures no passado um encontro destes binários que os afastou. E lança uma vez mais a discussão. Então, quem é este corpo de grandes dimensões que está nos confins do Sistema Solar e que possa ter a capacidade gravitacional para afastar este binário? E, enfim, aqui lança-se outra vez a questão. Planeta 9? Será que temos mais uma indicação que o Planeta 9 andou a fazer das suas, digamos assim, em objetos tão distantes do nosso Sol? Repito, não é uma confirmação direta, não temos uma indicação direta, temos cada vez mais dados absolutamente indiretos que nos indicam que há algo com uma grande massa que está a afetar de uma maneira bem explícita, gravitacionalmente, vários corpos no confins do Sistema Solar. Mas para já ainda não temos Planeta 9. Miguel, e agora vamos perceber o efeito transformador do Sol na água planetária. Muito rapidamente, para dar conta que no início de 2015 nós tivemos um cometa que passou relativamente perto de nós, o cometa Lovejoy, e que foi depois observado quando se aproximava do Sol. E quando se aproximou do Sol, no seu ponto mais próximo do Sol, houve vários telescópios que fizeram a análise da espectroscopia deste próprio cometa. E então, o que nós encontramos foi que há dois tipos de água. Nós conhecemos o H2O, dos nossos tempos do ensino secundário, mas há uma forma de água mais pesada, que é quando o átomo de hidrogênio tem um neutrão também no seu núcleo. E então, o que eles conseguiram medir foi precisamente a produção de água pesada e de água normal neste cometa à medida que se aproxima do Sol. E o que eles mediram foi o seguinte: a produção desta água pesada foi 2 a 3 vezes maior, enquanto que a produção de água permaneceu constante. Nós não estávamos à espera que isto acontecesse. Eventualmente será pelo alto nível de energia que encontra no ponto mais próximo do Sol, na aproximação do Sol, que terá provocado isto, mas o que nos diz este estudo é que, se calhar, não são os asteroides que contribuem com mais água para o nosso próprio planeta, mas se calhar são os cometas, porque este tipo de água nós encontramos também no nosso planeta em grandes quantidades e se calhar a sua origem está precisamente nos cometas, porque há aqui uma transformação, digamos assim, da água normal em água pesada quando os cometas se aproximam muito do Sol. E, portanto, não deixa de ser um estudo interessante sobre a transformação da água, digamos assim, quando se aproxima do Sol. Miguel, temos agora menos de um minuto para falar do tema final do passeio tripulado. Precisamente para dizer que Elon Musk fez manchetes em todo o mundo quando anunciou que para 2018 a SpaceX podia já ter 2 turistas milionários, obviamente, para fazer uma viagem até à órbita da Lua. Não é lunar, é apenas a viagem à órbita da Lua. E isso criou, obviamente, muito manchetes, mas será que estamos perante mais um grande golpe de marketing por parte da SpaceX? É que falta testar muita coisa, falta testar novos foguetões, falta testar novas cápsulas, falta testar muito para que possa ser possível, do ponto de vista tecnológico, a SpaceX embarcar nesta aventura e, portanto, está a ser lido
por muitas pessoas dentro da comunidade espacial como sendo um eventual golpe de marketing de comunicação para atrair investidores para a aventura espacial da SpaceX. Miguel, obrigada e até ao Obrigado. próximo domingo.